de Levítico. E hoje nós vamos estudar um trecho um pouquinho longo. Irei fazer a leitura do texto à medida e no decorrer da mensagem. Mas nós vamos estudar hoje do capítulo 4, verso 1, até o verso de número 13 do capítulo 5. E eu quero começar fazendo a leitura do capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 12. Levítico capítulo 4, do verso 1 até o 12. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará estas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, pois pela tua graça nós podemos abrir a tua palavra. Pela tua graça nós podemos ter acesso a ela e, consequentemente, temos acesso à tua vontade. Nós podemos conhecer o Senhor, conhecer a tua obra. Podemos ser lembrados de como o Senhor age e de como o Senhor tem conduzido a história da redenção. Pai, neste momento em que estudaremos mais um trecho da tua palavra, que o Senhor conceda graça ao teu povo, para que o teu povo entenda, para que o teu povo aplique e para que o teu povo se consagre para viver de acordo com a tua soberana vontade. Senhor, essa oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o capítulo 4 ele começa com uma expressão que vai ocorrer pela segunda vez aqui no livro de Levítico. A primeira vez que essa expressão aparece está lá no capítulo 1, quando o Senhor, então, lá no verso 1, diz: o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse. E ali o Senhor, então, começa a descrever as ofertas, começa a descrever o sistema sacrificial e o que o povo deveria fazer para estar na presença do Senhor, ali descrevendo a oferta, o sacrifício do holocausto. O que o povo deveria fazer como sinal de gratidão a Deus, ali descrevendo através das ofertas dadas dos cereais. E logo em seguida ele vai descrever como o povo deveria
estar diante do Senhor, oferecendo esta comunhão, em comunhão e estando em paz diante do Senhor através dos sacrifícios pacíficos. E aqui quando o nosso capítulo, o capítulo 4, ele começa com essa expressão, nós vemos então uma sessão nova iniciando. E aqui então Moisés, ele recebe a palavra do Senhor mais uma vez, e agora nós vemos uma mudança em relação aos tipos de sacrifícios. Neste primeiro bloco do livro de Levítico, que fala a respeito dos sacrifícios, ele vai ser dividido em 5 tipos de sacrifícios. Os 3 primeiros, eles são sacrifícios para estar na presença do Senhor. Então, quando olhamos para o sacrifício de holocausto, onde todo o povo, todo o animal, ele é sacrificado, e o povo deveria oferecê-lo simplesmente para estar na presença do Senhor. Quando olhamos a oferta de cereais, nós vemos que o povo ali estava demonstrando a sua gratidão e devolvendo ao Senhor daquilo que o Senhor estava dando ao povo. E quando olhamos para o sacrifício pacífico, ele era um sacrifício de comunhão, onde Deus se relacionava com o povo através do comer juntos, né? E o animal ele não era queimado, assim como na oferta do holocausto como um todo. E estes sacrifícios, eles não estavam diretamente ligados ao pecado, eles não estavam diretamente ligados a um pecado cometido pelo povo. Ele estava ligado, sim, à situação que o povo se encontrava diante do Senhor, dos efeitos da queda na vida do povo e no mundo. E eles, então, faziam sacrifícios para estarem na presença do Senhor. Mas quando olhamos para o capítulo 4 e até o capítulo 6, nós já temos agora a relação bem clara e explícita a respeito do pecado e do sacrifício. E nós vemos que essa relação, então, ela vai se estreitar, e nós vamos ver aqui que para os pecados nós também devemos fazer sacrifícios. O pecado, ele exige sacrifício. O pecado, ele exige que sangue seja derramado. O pecado exige que haja morte, para que então haja vida. E quando nós olhamos para essa segunda sessão se iniciando, nós vamos ver que o nosso texto ele começa uma descrição e a relação dos sacrifícios com os pecados involuntários. E basicamente nós podemos definir esses pecados involuntários como sendo aqueles pecados que são cometidos sem a intenção, sem a ação intencional de quebrar a lei do Senhor. São pecados sem intenção, são pecados que são cometidos por causa da ignorância, ou por não conhecermos a lei como um todo, ou por não aplicarmos intencionalmente a lei, assim como nós ouvimos na oração feita pelo presbítero Caleb há pouco. Nós pedimos perdão pelos pecados que cometemos intencionalmente, mas também devemos pedir perdão pelos pecados que não são intencionais. Pecados que são resultados de atos feitos sem propósito deliberado, ou sem essa consciência do que era proibido. E ele começa então descrevendo a relação do povo com estes pecados. E queridos, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que esta ideia de oferta é uma ideia de estar diante do Senhor, construindo um relacionamento com o Senhor e entrando na presença do Senhor. O Senhor aqui se relacionando com o povo, ele então exige que o povo faça sacrifícios para que o pecado então seja expiado.
Deus então exige que o povo traga animais para que o pecado, seja ele involuntário, e na próxima mensagem nós vamos ver do pecado voluntário, seja então perdoado. E o capítulo 4 e o início do capítulo 5 vai trazer uma verdade que é importante. Nós já temos consciência dela desde o início dessa mensagem, porque nós vamos voltar a ela a todo o instante. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. O nosso texto, então, o texto que acabei de ler, ele começa falando a respeito do sacerdote. Logo em seguida, ele continua, então, a partir do verso de número 13, dizendo: mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e a porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como no caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor.
assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Queridos, aqui nós vemos a realidade. Todos pecaram. Todos cometem pecados. E aqui nós vemos 4 grupos sendo apresentados. Ele começa falando do sacerdote, do grupo de sacerdotes. Depois ele vai falar a respeito da comunidade como um todo. Depois ele fala dos chefes das tribos, dos líderes do povo. E depois ele vai fazer referência ao povo em si. E é interessante quando nós olhamos para o ritual descrito e olhamos para essa realidade do pecado involuntário. Nós entendemos aqui a nossa primeira lição. Não existe a possibilidade da desculpa, mas eu não sabia. Você não saber ou não tomar conhecimento não te livra da consequência do pecado e da necessidade de perdão. Ontem, conversando com um casal de amigos, eles me lembraram de uma boa ilustração para o meu sermão de hoje. Nós vivemos numa cidade que tem rodízio de carros. E se você andar com o seu carro no dia do seu rodízio, o que acontece? Leva uma multa. Mas não só a multa, né? Você ainda leva alguns pontinhos na carteira. E aquilo vai ser ruim, né? Na hora de pagar. Então, todos aqui provavelmente entendem, conhecem os dias, as placas. E esse casal de amigos não é de São Paulo. E eles vão passar por São Paulo na semana que vem. E na conversa, eu perguntei, olha, que horas vocês pretendem passar por São Paulo? Eles falaram, ainda não sabemos. Eu falei, então, cuidado com o rodízio. Eles olharam para mim, rodízio? Como assim? Expliquei o sistema de rodízio. E eles disseram, tudo bem, mas eu não sou de São Paulo. Se eu entrar e passar com a minha placa de outro estado, de outro município, eu não sabia. O que acontece? Qual foi a minha resposta para eles? Você vai levar uma multa e pontos na carteira. O não conhecimento da lei não vai te impedir das consequências da aplicação da lei. E quando nós olhamos em relação aos pecados involuntários e olhamos em relação com aquilo que nós vivemos debaixo dos efeitos da queda, nós precisamos entender que nós somos pecadores e que o não conhecimento da lei não vai nos impugnar da consequência de termos quebrado a lei. E Deus, na sua graça, Ele já sabendo disso, Ele olha para o povo e diz assim, vamos estabelecer um sistema sacrificial para que vocês possam então oferecer sacrifício pelos pecados que vocês não cometem voluntariamente. Deus, na sua graça, Ele olha para o povo e diz assim, olha, até mesmo aqueles pecados que vocês não têm conhecimento, vocês podem então pedir perdão por eles. Vocês podem pedir a expiação deles. E eu vou dizer para vocês, eu cometo pecados involuntários o tempo todo, e eu tenho plena convicção de que 100% de vocês também cometem esses mesmos pecados involuntários o tempo todo. E se a sua cabeça é ruim como a minha, de tempos em tempos, ao ouvir a exposição da Escritura ou ao ler a Escritura, você se depara com eu estava fazendo isso aqui e não sabia que era pecado. Eu não sabia que a lei de Deus proibia fazer isso.
Nós podemos olhar lá para o Sermão do Monte como um exemplo disso, quando Jesus vai falar a respeito da questão do adultério. Para os fariseus, simplesmente adultério, quebrar o mandamento, era você ter uma relação carnal com outra pessoa. E os fariseus, eles viviam entendendo exatamente isso. Se você adulterou, você teve uma relação carnal com outra pessoa. E o que Jesus faz ali? Ele olha e fala assim, vocês têm pecado involuntariamente, muito mais do que vocês pensam nessa área. E ele coloca, só o de olhar com intenções impuras, você já cometeu adultério. Só o olhar. Quantos pensamentos vêm na nossa mente que desagradam ao Senhor? Quantos pensamentos que vêm na nossa mente que vão contra a vontade do Senhor? Quantas palavras nós falamos que não falaríamos se estivéssemos o tempo todo entendendo que estamos na presença do Senhor, diante da sua santidade? Quantos olhares damos? Nosso momento de confissão, nós não conseguimos listar todos eles. Mas nós devemos pedir perdão por todos eles. E aqui, quando nós olhamos para esta estrutura em relação ao pecado involuntário, nós vemos que eles vão seguir basicamente as mesmas estruturas já estabelecidas pelos outros sacrifícios. Tanto aqui que nós não vemos tanta repetição em alguns pontos, que ele diz, olha, faça como no sacrifício de holocausto, na oferta de holocausto. Faça como na oferta pacífica, no sacrifício pacífico. E nós já entendemos a base dessa estrutura nos 3 últimos modelos de sacrifícios. O povo, para estar na presença do Senhor, eles deveriam então levar um animal perfeito, sem defeito, pegar este animal, colocar a mão sobre este animal, simbolizando ali a transferência, a substituição. E logo em seguida ele deveria matar este animal. E este animal então era pegado pelo sacerdote e ele era levado para oferta ao Senhor. Essa é a base, essa é a estrutura. Mas quando nós olhamos para as ofertas referentes ao pecado, as ofertas referentes a esta purificação, nós vamos ver alguns outros detalhes sendo apresentados. Nós vamos ver um processo ritual, um rito sacerdotal ainda mais detalhado. E algo que exigiria ainda algumas outras etapas. Quando nós olhamos lá para o verso, para o capítulo 4, e nós vamos olhar ali para a primeira descrição em relação ao pecado do sacerdote. Nós vemos que é colocado para o sacerdote, então, que ele deveria apresentar um novilho. E nós vimos lá na oferta de holocausto que o novilho, né, a oferta do gado, ele era o mais caro, e era a oferta mais cara exigida por Deus. Isso era exigido do sacerdote, porque o sacerdote, ele representava,
Este relacionamento, ele era responsável por este relacionamento entre Deus e o povo. Eles estavam constantemente no tabernáculo, na presença do Senhor. E eles deveriam oferecer sacrifício pelos seus pecados involuntários. E provavelmente esses eram os primeiros sacrifícios que eram feitos, para que diante do Senhor eles estivessem então expiados, eles estivessem então purificados para fazer este relacionamento entre o povo e Deus. E diante de tamanha responsabilidade que tinham, eles tinham um ritual mais extenso. O texto vai dizer que eles deveriam aspergir o sangue 7 vezes na frente da cortina do santuário. Ele deveria espalhar o sangue nas pontas do altar do incenso, dentro do lugar santo. Ele deveria espalhar o sangue nas pontas do altar de bronze. E o resto do sangue deveria ser derramado na base do altar. E o resto do animal deveria ser levado para fora do tabernáculo e queimado fora. Aqui nós vemos alguns processos acontecendo que exigiria mais esforço, que exigiria mais concentração e dedicação. E nós vemos que aqui a oferta pelo pecado, ela vai variar de acordo com a posição da pessoa, de acordo com o papel que cada um desempenha e das exigências que são tiradas deles. É interessante quando nós fazemos uma correlação e olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Tiago dizendo assim, olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque será cobrado em dobro. E aqui nós vemos essa mesma reação acontecendo em relação ao sacerdote. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós vamos ver que este ritual mais extenso e esses pesos diferentes, eles vão estar sobre os sacerdotes e eles estarão sobre a comunidade como um todo. E o peso será diferente da oferta que é oferecida pelo líder e pelo povo. Nós vemos no animal que vai ser sacrificado. Se vocês olharem lá para o verso 13, vai dizer, mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. E quando a gente olha para o processo da comunidade, nós vamos ver que o representante da comunidade é responsável por colocar a mão sobre o animal, por imolar o animal. Ele é o responsável, ele representa o povo. E quando nós olhamos para este peso, nós vamos ver o Senhor sendo gracioso. E ele mostra que o líder do povo, quando peca, ele precisa oferecer um animal específico. Ele vai falar a respeito do bode, como sendo esta oferta que é agradável ao Senhor. E ele vai fazer os mesmos passos. Vai apresentar o animal, vai colocar a mão sobre a cabeça do animal. Todas as gorduras serão tiradas do animal. Mas nós vemos uma diferença. O animal ele não vai ser colocado para fora de Israel e ser queimado. Um sacrifício feito
pelos pecados involuntários do sacerdote e da comunidade. Todo animal deveria ser queimado. E aqui nós vemos a associação, quando ele começa a falar do líder, com a oferta pacífica. E ele mostra que a gordura e aquelas partes do animal deveriam ser queimadas sobre o altar para estarem diante do Senhor. E quando olhamos para o sacrifício pelos pecados involuntários do povo, de qualquer pessoa, nós vemos Deus sendo gracioso, porque Ele não vai determinar um animal específico. Mas nós vemos aqui que o Senhor, então, Ele diz, olha, você vai então trazer ali uma cabra, ou você pode trazer uma cordeira. Se você entrar no capítulo 5, que nós vamos ler daqui a pouco, você poderá levar as pombas, você poderá levar uma porção de farinha. E nós olhamos e vemos o Senhor sendo gracioso. E no sacrifício para o pecado involuntário, nós somos lembrados que todos pecaram. Todos pecam. Mas há duas descrições importantes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós vemos que é o Senhor, por meio da sua graça, que providencia aquilo que irá ser usado para a purificação. E o Senhor é quem irá perdoar aquele que então clamar por perdão. A oferta pelo pecado removia a corrupção. E ela pode ser considerada uma oferta que limpava das impurezas. E a purificação é um imperativo para se manter diante da presença de Deus no meio do seu povo. A vida de santidade, ela é exigida para que então possamos estar no meio do povo adorando ao Senhor. E ao olharmos esse texto que nós acabamos de ler no capítulo 4, nós vemos que o perdão ele estava disponível a todos. Quando o sacerdote oferecia o seu sacrifício, ele recebia a expiação dos seus pecados. Quando a comunidade oferecia o seu sacrifício, ela recebia a expiação pelos seus pecados. Quando o líder fazia o seu sacrifício, ele recebia o perdão pelo seu pecado. E quando o povo oferece o sacrifício, ele recebe o perdão pelo pecado. Deus, na sua graça, institui este sistema sacrificial para que o povo fosse purificado. Se você olhar o verso de número 26, ele vai dizer assim: o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Verso de número 35. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Queridos, nós precisamos entender que o perdão de Deus é acessível. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele providenciou aquilo que era necessário para que o seu perdão fosse nos concedido. Mas Ele não é automático. Ele exige de nós purificação. Ele exige de nós
vida de santidade. Ele exige que sangue seja derramado. E quando lemos o capítulo 4, nós vemos exatamente essa relação sendo apresentada. E este é o capítulo que mais se repete este lidar com o sangue. Mostrando que o sangue deveria ser consagrado ao Senhor. O sangue deveria ser derramado e ele deveria ser oferecido ao Senhor. Uma vida deveria ser dada no lugar daquele que queria vida. Nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte, assim como Paulo diz em Romanos 6, no verso 23. O pecado sempre vai levar o homem à morte. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que um sacrifício morra no lugar dos pecadores, para que eles possam viver. O pecado continua levando à morte. E alguém continua precisando morrer por este pecado. A graça é que você não precisa criar gado, criar ovelhas, carneiros, bodes, pombinhos, para transferir o seu pecado para eles e sacrificá-los. Cristo fez isso de forma definitiva. Cristo fez isso de forma eficaz. Ele derramou seu sangue em nosso favor de uma só vez. Então precisamos descansar na obra de Cristo, no sangue que ele derramou por nós. Ou nós iremos morrer eternamente pelos nossos pecados e permaneceremos separados de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo, na sua morte sacrificial na cruz, sabendo que ela foi suficiente para expiar todos os nossos pecados. Todos eles. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nosso texto continua, capítulo 5, verso 1. Se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não quis revelar, mas sobre ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja o corpo morto de um animal selvagem impuro, seja o corpo morto de um animal doméstico impuro, seja o corpo morto de um réptil impuro, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja quem for, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave,
além de separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado. E da outra ave fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Aqui nós olhamos uma classificação e nós vemos que o pecado ele vai resultar em culpa. E aqui nós vemos a descrição de 3 pecados específicos. O primeiro deles é o reter o testemunho. Então, você não falar, você não revelar aquilo que aconteceu. A segunda é sobre a contaminação cerimonial acidental. Você tocar em algo morto, que estava impuro, você se torna impuro. Talvez aqui nós nos lembremos lá da parábola do bom samaritano, que os líderes religiosos passaram ao largo, ali olhando, não, se eu pôr a mão nele, eu não sei se ele está vivo ou está morto, eu vou precisar voltar e fazer todo o processo de purificação de novo. E ele vai falar do juramento inútil. E nesses casos específicos, quando o pecado for acusado, a pessoa ela se tornará culpada desse pecado. E ela precisará fazer oferta pelo pecado. E aqui nós vemos a graça de Deus. Porque Deus ele vai colocar, olha, quando você for acusado de algum desses pecados que você cometeu involuntariamente, você precisa então fazer o processo cerimonial, sacrificial, trazendo uma ovelha ou uma cabra. Mas se você ainda não puder pagar uma ovelha ou uma cabra, você deveria trazer 2 pombas ou 2 rolinhas. Mas se mesmo assim você não puder pagar por isso, você deve trazer a farinha. E a ideia é que ele iria levar ao Senhor como oferta pelo seu pecado, aquela quantidade que todos tinham, que era a equivalente a um dia de subsistência. Ele deveria se colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor por perdão. Nós somos culpados pelo pecado. E a culpa deve nos levar a sacrificarmos ao Senhor. Porque é no Senhor que nós encontramos perdão. E é no Senhor que nós encontramos o livramento da culpa. O texto vai nos mostrar que diante do Senhor nós precisamos confessar os nossos pecados. Verso de número 5, quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Queridos, as nossas confissões devem ser confissões completas.
Se nós tomamos ciência do nosso pecado, nós devemos confessar o nosso pecado, dando nome ao nosso pecado. Porque se nós não fazemos, muitas vezes, nós vamos continuar com os nossos corações endurecidos, vivendo aquele mesmo pecado repetidamente. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para sabermos pelo que estamos confessando e sabermos o que estamos confessando. Mas não basta apenas confissão. Nós precisamos de expiação. E nós vemos essa palavra sendo repetida constantemente. Nós precisamos fazer expiação pelo pecado. Essa já era uma prática instituída por Deus lá no passado. Moisés, antes de sair com o povo do Egito, ele fez expiação. Ao tomarmos da ceia do Senhor, nós nos lembramos que o Senhor foi aquele que providenciou a expiação pelos nossos pecados. E nós devemos descansar nele. Nós devemos nos lembrar que além da confissão, nós precisamos de uma ação. A confissão deve nos levar ao arrependimento. Porque nós sabemos que só Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Não adianta você fazer uma sessão de confessionário. Não adianta eu ficar ali na porta, vou lá para a guarita e você passar ali, cada um de vocês na saída e ficarem confessando os pecados. Eu não posso perdoar o pecado de vocês. Mas Deus pode. E quando pecamos, devemos recorrer ao Senhor. Quando fomos culpados pelo nosso pecado, devemos recorrer ao Senhor. Quando pecamos na ignorância, devemos recorrer ao Senhor. João vai nos lembrar que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso lugar. O que devemos fazer? Primeiro, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Nós devemos tirar simplesmente este conceito teológico de que todos somos pecadores, do campo das ideias, trazermos ele para a nossa realidade cotidiana. Lembrarmos que nós não passamos um dia sequer da nossa vida sem pecarmos contra o Senhor. Que nós não passamos um dia da nossa vida sem experimentarmos as consequências da queda no mundo em que vivemos. A consciência de que somos pecadores vai nos ajudar a entendermos a nossa necessidade do Senhor. E quanto mais entendermos e compreendermos que somos pecadores, mais seremos levados a olharmos para o Senhor, entendendo a nossa miséria, entendendo quem somos, e entendendo o papel da graça de Deus na nossa salvação e na nossa redenção. Então, pare de lutar com suas próprias forças. Pare de tentar achar que você tem algo para barganhar com Deus e que você pode fazer algo
além da confissão e do arrependimento, para ter o perdão pelos seus pecados. Porque você não tem nada que você possa oferecer em troca. Você não tem nada que você possa fazer para oferecer em troca. Nem mesmo dar a sua própria vida. Então pare de lutar com suas próprias forças. Confesse os seus pecados. Lembre de clamar ao Senhor por perdão. Você peca contra Ele. Você quebra a sua lei. Mesmo muitas vezes sem intenção. Então confesse. Viva uma vida de contrição na presença do Senhor. Transforme o seu orgulho em humildade. Transforme a sua alegria de achar que você é alguém em pranto, reconhecendo a sua necessidade do Senhor. Mas isso exige de você ação. Assim como exigia daquele povo a ação de pegar o animal e levar o animal para ser oferecido, exige de você o viver em novidade de vida. O viver como nova criatura em Cristo Jesus. Isso é exigido de você, o desenvolver a salvação e o desenvolver a sua santificação. Lembre-se que Deus é quem perdoa por meio da obra de Cristo. Então descanse e desenvolva a sua salvação. Desenvolva a fé no Senhor, sabendo que Ele proveu aquilo que era necessário para que você estivesse na presença dEle. Ele providenciou o sangue que seria derramado no seu lugar, para que você pudesse experimentar da redenção e da salvação. Deus nos deu um maravilhoso Salvador, alguém que morreu em nosso lugar. E nós somos chamados para respondermos à obra de Cristo, vivendo em santidade, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dele e vivendo em novidade de vida. Vamos nos colocar em pé e nos lembrarmos da obra de Cristo. Nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. E juntos, como igreja, nos consagrarmos a Ele. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, quando Ele veio a Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me veio abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara
tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa que nos conduz de volta para ti. Louvamos, pois o Senhor, desde o início, tem derramado a sua misericórdia sobre o seu povo e tem concedido ao seu povo meios para que ele possa estar diante do Senhor. Nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pela obra do teu Filho, por recebermos a redenção, por recebermos a salvação por meio do seu sacrifício, por meio do sangue que foi derramado naquela cruz de maneira cabal. Pai, que como teu povo possamos professar a certeza da obra do teu Filho e aplicar os ensinamentos da tua palavra nas nossas vidas e que possamos viver em santidade, como povo, como servos, como líderes. Senhor, temos a graça de experimentarmos dia após dia o teu perdão. Que sejamos livres da culpa, que sejamos livres do pecado e tenhamos disposição para vivermos em santidade. Senhor, neste momento clamamos a Ti, que o Senhor continue sustentando a vida do reverendo Henrique, da sua família. Que o Senhor possa ali graciosamente abrir as fronteiras para que os teus servos possam voltar para Moçambique e continuar ali desenvolvendo o chamado que o Senhor deu a eles. Pai, continuamos orando pela Shirley, pela sua preparação para ir para o campo missionário. Que o Senhor continue sustentando a sua serva, continue dando graça a ela. Senhor, clamamos por aqueles que têm sofrido as perdas neste período difícil em que vivemos. Traga consolo, derrame a tua graça em meio ao luto. Pai, clamamos ao Senhor pelos enfermos, aqueles que têm lutado com doenças, com dificuldades na saúde. Colocamos diante do Senhor a vida do Fernando. Que o Senhor possa ali restaurar a sua saúde, que o Senhor possa dar graça para que ele saiba o que está acontecendo com o seu corpo, que o Senhor abençoe os médicos. Dê graça ao pai, a Maria, ali, a Isabel, que o Senhor possa estar com aquela família neste momento. Senhor, continue cuidando da recuperação da Tânia, da cirurgia odontológica que ela fez, continue derramando graça sobre a vida dela. Senhor, continue sustentando aqueles que têm enfrentado problemas e dificuldades com os resfriados, as gripes. Que o Senhor possa
sustentar e fortalecer a saúde dos nossos pequenos. Pai, continue sustentando o teu povo, continue sustentando a tua igreja. Te louvamos, pois o Senhor tem acrescentado em nosso meio aqueles que professam crer no teu nome e se comprometem a viver em santidade junto com o seu povo. Pai, te louvamos pelo nascimento do Isaac. Te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem dado a ele nesses primeiros dias de vida. Continue sustentando a Ivian, o Gui, abençoando aquele lar, cuidando da Hannah. Dê a ele, ó Pai, crescimento em graça e em conhecimento do Senhor. Pai, pedimos pelas mamães grávidas, pedimos pela Tati, pela Jaque, pela Roberta, que o Senhor continue sustentando as suas servas, continue dando graça, e que o Senhor continue operando as tuas maravilhas, tecendo, ó Pai, estas crianças nos ventres de suas mães. Pai, nós clamamos ao Senhor que continue sustentando igrejas espalhadas pelo nosso país que têm proclamado o teu nome, que têm proclamado o teu evangelho. E eu peço ao Pai que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana independente de Machado. Abençoe o seu pastor, reverendo Eduardo Bornelli. Abençoe, ó Pai, os nossos irmãos que congregam ali. Sustente-os, ó Pai, para que eles continuem perseverantes na doutrina. Que eles continuem dispostos a pregar o teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor também abençoe a igreja congregacional em Itajubá. Abençoe o pastor José Alves. Pedimos que o Senhor cuide dele, da sua saúde, da cirurgia que ele fará na próxima semana. Que o Senhor possa estar ali com os médicos e que tudo ocorra bem. Sustente, ó Pai, aqueles irmãos. Senhor, nós nos preparamos para entrar em um ano de eleições e pedimos, Pai, a tua graça sobre a nossa nação. Que possamos, Senhor, propagar o teu nome através das nossas autoridades e possamos proclamar o teu evangelho a elas, para que elas façam a tua vontade. Senhor, confronte aqueles que não têm caminhado segundo os teus preceitos. E conceda a graça para que eles possam viver segundo o evangelho, descansando na salvação em Cristo Jesus. Senhor, essa oração que fazemos, clamando a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome do teu Filho nós oramos. E que o amor imutável do nosso Deus, que a graça irresistível e maravilhosa de Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vocês, povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir o pós-lúdio.